A todos, Papai Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Para quem não sabe, eu tomo volta. Eu li a Bíblia todinha nas redes sociais. E eu já li o Antigo Testamento todinho. Estou no começo do Novo Testamento, estou no final do livro de Mateus, né, no capítulo 26. Eu li aos pouquinhos, porque se eu ler a leitura todinha de cada vez, como tem gente que quer, muitos irmãos não vão entender, quem não tem assim, um ouvido, como se diz. Que tem gente que tem um ouvido que entende mais rápido que o outro, né? Tem que precisa a pessoa ler uma, entender. E eu lendo bem pouquinho, é fácil de todo mundo entender, porque pouquinho é coisa, porque eu sou dessas pessoas. E para mim entender direito, às vezes a pessoa tem que ler mais de uma vez, né? Porque eu digo isso. E lendo aos pouquinhos é fácil de todo mundo entender. E mesmo porque eu gosto de também explicar sobre o que eu li. E uma leitura grande, né, já fica mais difícil da pessoa explicar, né? Porque eu acho importante quando a pessoa lê, a pessoa também explicar, né, aquilo que a pessoa lê. Então, nós estamos indo de Mateus, capítulo 26, no final de Mateus, né, capítulo 26, a partir do versículo 47, Jesus é preso. Aqui nós vimos que Jesus estava esperando, ele estava sentindo que as pessoas mal estavam muito em breve chegando com o traidor para levar ele preso, né? E agora que vai acontecer, que isso já vai acontecer na vida de Jesus, né? Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, ele estava falando sobre isso, quando chegou já Judas com as pessoas mal. Um dos 12 apóstolos dele, e com ele grande turba com espadas e corretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele que o beijar, eis, prendeu. E logo aproximando de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que se lançam a mão da espada, a espada perecerão. Caso pensa que não posso rogar meu Pai, ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com paus e corretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Amém. Aqui fala que Jesus ainda estava falando sobre isso, né? Sobre a prisão dele, que estava muito em breve. Quando realmente, estava muito em breve mesmo, ele sabia, né? Falava em Judas, com todo aquele povo que ia prender ele, com muita gente curiosa atrás, né? Muita gente, quando ele pregava, acompanhava ele, porque eles gostavam, porque muitos gostavam dele, porque muitos acreditavam que ele era o Filho de Deus, e porque eles queriam também ver as maravilhas que eles faziam. Queria também que eles fizessem maravilhas com eles também, com alguém da família, com alguém conhecido que precisasse. Mas ali eles não estavam mais atrás de Jesus por causa desses motivos. Eles estavam curiosos mesmo. Queriam ver se Jesus ia ser preso mesmo, se Jesus ia ser morto mesmo, se Jesus ia ser castigado mesmo. Queria estar lá como fofoqueiros, esses outros eram. Porque quando a pessoa vai para ajudar, não, fofoqueiro, mas só para curiar, é porque ninguém ajudou Jesus, os próprios discípulos. É que mesmo disse no finalzinho que eles fugiram. Eles tiveram medo, porque quem prendeu Jesus não foi uma pessoa qualquer, não. Foram autoridades da lei da época. Então, do jeito que eles podiam dizer, prendam esse homem com Jesus,
podia mandar prender eles também, né? Aliás, eles acompanharam Jesus, eles faziam parte do mistério de Jesus, né? Diz que eles tiveram medo e fugiram, né? Eu estava aqui tem dizendo mesmo que eles vieram e Judas ele fez um acordo com eles com um sinal que disse que ele não sabia quem era Jesus, né? Era muito falado, mas eles não sabiam porque eles não acompanhavam Jesus. Então Judas disse que aquele que eu beijar é esse. Então ele chegou, saudou Jesus e beijou, comprou com cumprimento e beijou Jesus, né? Então eles viram que era esse, que era Jesus, né? E prenderam ele, né? Logo prendendo ele. Aí Jesus disse para ele, amigo, que vieste, né? Eu também, Jesus disse também para as pessoas, as multidões que antes seguiam ele, eu gostava dele, que queria ver os peitos dele, que queria se beneficiar, que queria ver a boa nova, que isso era por boa causa, né? Aí Jesus lhe disse, né, que eles todos os dias estavam vou colocar o capítulo de eu quero falar também do que já ouvi falar, que é Pedro, um dos discípulos, vendo o que fizeram com Jesus, revoltado, acordou a espada e cortou a orelha dele, de um dos soldados, mas que aqui não fala, mas já tem o evangelho que Jesus curou, na mesma hora, restaurou a orelha dele, né? Eles não fizeram nada para Jesus, mas eles fez, né? Para um deles, depois de Jesus. E Jesus disse que se ele pudesse, ele mandava vir legiões de anjos e salvaria. Mas ele tinha que passar por aquilo para se cumprir o que estava dentro das escrituras, né? E Jesus também disse que quem lança a mão da espada perecerão, como diz o mesmo ditado assim, que com ferro será ferido, né? E assim, aquela pessoa revoltada, aquela pessoa rebelde, que qualquer coisinha pega na espada, buf, qualquer coisinha pega uma arma, buf, pode ser vítima disso também. Foi isso que Jesus quis dizer. Aliás, violência gera violência, né? Se você é bom, legal com as pessoas também vão ser legais com você. Mas se for ser violento, as pessoas também serão. Porque as pessoas recompensam você do jeito que você é e do jeito que você trata as pessoas. Quando chegar numa casa, boa tarde, não sei o quê. Quando eu vou dizer, o que é, menino? Não sei o quê, vou lá tratar você mal. Quando chegar boa tarde, você quer a pessoa, oi, boa tarde, logo tratando você bem, né? Tanto que as pessoas mal não têm amigos, são mal faladas, ninguém gosta delas. Eu vivi sozinha, e ficam sozinha no mundo. E as pessoas legais não, todo mundo fala de bem, fala mais de bem. Todo mundo quer o maior bem, aquelas pessoas. A pessoa sempre rodeada de alguém, e sozinha elas jamais ficam, né? Porque as pessoas gostam de pessoas boas. Tem gente que acha que ser valente é bonito e que vai agradar as pessoas com isso, mas não, está enganadíssima com o inimigo, querendo iludir a pessoa que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, ninguém gosta de ninguém valente. E a valentia que o povo gosta é a pessoa ter coragem para enfrentar os problemas, mas não viver fazendo confusão com as pessoas, puxando briga, dando de valentão. Isso aí não. Isso aí não é bom, isso aí não é de Deus, e ninguém se agrada com isso, muito menos Deus. Então por isso que Deus quer dizer isso. E então, Jesus, para que se cumprisse a escritura, ele deixou-se prender, deixou-se que acontecesse tudo e rir com ele até a morte de cruz. Sim, a Jesus falou, né? Como pois se cumpriu a escritura segundo a qual se descende, depois ele falou, naquele momento, de Jesus, as multidões, né? As muitas multidões que seguiam ele, multidões que gostavam dele, que pareciam amar ele, que andavam atrás dele para benefício. Agora está um ponto, é isso mesmo, tem gente que só quer que você beneficie ela, mas na hora que você precisa não faz nada. Pelo contrário, faz ali atacar, como aqui no caso de Jesus. Ele beneficiou toda aquela multidão, mas na hora que ele mais precisava, ele ninguém fazia nada por ele, ainda ficou lá, muitos deles mangando,
Muitos deles escarnecendo, né? Muitos deles fazendo mal a ele de certa forma, né? Assim como ele disse à multidão, né? Saíste com, saíste com espadas e porretes para prender como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, ou me assentava, ensinando, não me prender. Né? Aí, quer dizer assim, muitas daquelas pessoas prenderam ele, algumas, muitas não, algumas, né? Conhecia Jesus já assim, que quando passou naquela novela que eu estava assistindo, não era da Record, era da Netflix, que eles escolhidos, né? Jesus chegou a conversar e a fazer amizade com alguns deles. E tinha um deles, não sei mais quem era ser amigo de Jesus, ele era contra isso. Né? Se dito isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Como os profetas falaram, né? Porque Isaías profetizou muito sobre esse acontecimento. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Eles deixaram Jesus correr, fugiram com medo. Eles foram muito covardes, né? Mas eu acho que Jesus entendeu a situação dele naquele momento. Porque se ele não tivesse perigo, ia ser tudo crucificado, né? Assim, né? Só sei que eu achei muita covardia da parte dele. Tive muita pena que Jesus ficou sozinho enfrentando tudo isso. Mas ele não estava só, porque Deus estava com ele, Deus Pai, né? Que é o mesmo Deus, mas que ele é dividido em três, né? Como no ministério de cidade ensina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não estava só e ele venceu, em nome de Jesus, amém. Então vamos ficar aqui no versículo 57, a partir, né? Jesus perante o Sinédrio, amém. E agora então vamos chamar o irmão Raimundo, que já hoje ele ligou sobre a notícia da filha dele, que ele não quer WhatsApp, porque querendo ter uma notícia. Já teve no WhatsApp, onde é que ele está morando longe, Paraná, não é Paraná. Então vou colocar aqui o Raimundo. Aí ele hoje me perguntou se eu ia fazer, né, no programa tarde, né? O Raimundo, ele é deficiente visual, por isso que ele não tem WhatsApp. O telefone é dos simples, mas ele gosta mesmo assim de participar. Eu penso assim, o Raimundo, ele trabalha com o telefone simples, mas gente que faz o telefone digital, mas gente se o Raimundo enxergasse bem. Quando ele enxergava bem, ele vivia andando, evangelizando, evangelizando na rua, no meio da rua, nas esquinas, visitava hospitais. Ele sempre foi uma bênção, né? Ele tem o defeito dele, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito, a perfeição é dele, né? Deus vai perdoando o defeito dele e Deus vai curando, porque Deus pode, até hoje mesmo, às vezes o irmão Raimundo fica curado. E ele entrar em 2026, entra o ano novo, já com vida nova, enxergando o nome de Jesus, né? Deus é poderoso, e tudo pode, amém. Como ele podia, como ele disse, se livrar daquele povo mal, ele também pode fazer também um milagre na sua vida, né? Então, Raimundo, se quiser em breve vai entrar aqui. Pai, Senhor, então meu irmão já está aqui em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Francisco. Então, a paz do Senhor. Com a igreja de Deus, a igreja de Deus, e o fim da raiz, diante do trono. A paz do Senhor. Amém. No lado de Deus, e para deixarmos a mesma experiência, desde uma cidade, adolescente, criança, também diante da sua gente de fé, como um homem mais velho do mundo. É brasileiro, mora ali, Cristianóis, do Ceará, numa cidade, uma casa de domingo. Encontrei esperança de amor, gostei de amor, o irmão, João,
você personalizar. Tudo nessa terra sentiu esse paz, saúde e prosperidade. Ganho espiritual, no corpo, na alma e no espírito. Desejando a todos um bom sábado e louvado seja Deus esse mês, né? Bom Natal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, está dito na palavra esse versículo. Assim dizei, assim fazei. Da maneira que a pessoa fala, explica, amém, orienta, ensina, deve também não ficar só na teoria, mas também aplicar, viver o que ensina, o que orienta. Eu sei que é muito difícil, certo? Muito difícil ser uma autoridade. Mas a autoridade ela tem que se esforçar para não só ter o nome de autoridade, mas também dar bom testemunho. Um bom testemunho diz que vai por mil palavras. Uma vez eu me lembro, já faz uns anos, eu ainda estava enxergando o repórter Bandeirante do programa da Atena, quando ele está na Bandeirante, perguntou a um relógio: por que você rouba? Ele disse: o presidente não rouba. E às vezes eu estava na casa de um amigo, quando o filho dele chegou pregado. Aí ele disse assim: já está arrependido? Ele respondeu: o senhor também não bebe? Aí, louvado seja Deus. Porque não adianta a pessoa querer mudar o mundo se ela não está mudada. Vive na mentira, no engano, né? Louvado seja Deus, aleluia. Em Romanos capítulo 3, versículo 1 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade, e não existe uma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Os pais deles são autoridade. O professor é uma autoridade, o médico é uma autoridade. O político também é uma autoridade. O juiz também é uma autoridade. O pastor também é uma autoridade. Então, por que é que o mundo não muda? Isso é pior. Porque aquele que deveria dar um bom exemplo, estou falando aqui por exceção. A palavra exceção quer dizer nem tudo, nem todos. Mas a Bíblia diz que um pouquinho de fermento, né? Aleluia, um pouquinho de fermento faz a massa crescer, né? Leveza dura a massa. Então, se entre um exemplo, 10.000 autoridades, 10.000, digamos que 5.000 não está dando bom exemplo, não está dando bom testemunho, então está levando toda a massa, né? É difícil a pessoa está ouvindo, que está sendo orientada, ensinada, viver a teoria. Se uma autoridade não viva a teoria, como é que vai ficar o mundo? É de responsabilidade. A Bíblia diz que ninguém queira ser mestre, porque o castigo pode ser pior. Louvado seja Deus. Uma autoridade ela quer muito bem, né? Mas precisa honrar o seu nome, o seu título, o seu cargo. No ser humano, ele pode errar. Mas também tem o direito de reconhecer o erro. A Bíblia diz que aquele que confessa
e deixa alcança a misericórdia de Deus. Os seus autoridades, é difícil porque um ser humano também é igual a todo ser humano, desse bom testemunho, andasse de acordo com, ensina, orienta, o mundo estaria bem melhor. Embora não tivesse como paraíso, aleluia, louvado seja Deus, houvesse algumas falhas, mas eles, como autoridade, têm o desejo de corrigir aquelas falhas. Na igreja, quando um crente faz a coisa que merece ser corrigido, merece, como é que se diz, receber a disciplina, a autoridade tem que louvado seja Deus da disciplina. Eu conheço um irmão que ele é obreiro, ele tem um trabalho todo mês, ele dirige o porteiro. Mas no dia do trabalho dele, não há obstáculo para ele. Mas já nos outros trabalhos, de todo dia que ele vem. Quer dizer, a autoridade da igreja, que é o pastor, ele tem o direito de disciplinar aquele irmão, porque é um pouquinho de fermento que pode levedar os amassos. Aquele irmão sempre pode passar. Então, os irmãos, tal, se é o dia que quer para a igreja. Pastor não diz nada. A Bíblia diz que tem uma igreja que ela era muito tolerante. Não disciplinava ninguém. Mas Jesus repreendeu. Certo? Deus, ele nem é extremamente tolerante, nem extremamente radical. Ele disse para Adão e Eva: podeis comer todo o fruto do jardim. Aleluia. Mente aquele que dá conhecimento do bem e do mal. No dia em que comeres, morrereis. Não ficaram na obediência da autoridade máxima, que é Deus, ou na conversa do inimigo, comeram o fruto, não somente morrer, mas foram expulsos do paraíso, e no tempo eles morreram. Deus, ele não é extremamente tolerante, nem extremamente radical. Não é radical. Hebreus 9:7, ele diz: é dado ao homem morrer só uma vez, e segue-se a juízo. Amém? Mas ele, na sua misericórdia, outra vez Lázaro morreu 2, outra vez o filho da de Naim morreu 2, certo? 2. Porque ele, na sua misericórdia, ressuscitou Lázaro, que eu fazer 4 dias, e o filho da de Naim. Então, nem com todos acontece isso, mas quando ele tem misericórdia, ele age pela misericórdia. A viúva já tinha perdido o marido, e agora o filho único que ela tinha, aí ele teve misericórdia. A viúva chorando e excessou. Porque Deus, ele não é extremamente nem tolerante e nem extremamente radical. Porque ele sabe ser uma autoridade. Não anda só na teoria, mas também anda no cumprimento da palavra. Louvado seja Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está escrito: se for necessário alguém ir para o cativeiro irá. Se for necessário alguém ser morto, a espada será morto. Se for necessário, está dizendo. Aqui está a esperança e a fé dos santos. Amém. Louvado seja Deus. Deus, ele é amor, misericórdia, compaixão, mas também é justiça, juízo e fogo consumidor. Porque ele sabe julgar, certo? Ele sabe julgar. Louvado seja Deus. Né? Ele nem é extremamente tolerante, nem é extremamente radical. Louvado seja. Então,
Quando as autoridades agem com justiça, na hora de tolerar, tolera, na hora de aplicar a pena, o castigo, a disciplina, ela tem que aplicar. Porque se ficar sendo muito tolerante, ele está multiplicando a maldade na terra, a injustiça, a perversidade, a crueldade. E quando for tentar mudar, já é tarde. Não tem mais força, não tem mais moral, não tem mais poder. Assim é um pai. Um pai que chega em casa e ir para o monte direto para frente das crianças. Chega em casa embriagado. Qual é a autoridade? Que ele é pai, ele é autoridade. Qual o bom testemunho que está dando para os seus filhos? Então, autoridade não é só na teoria, é também na prática. Na hora de perdoar, perdoa. Na hora de castigar, castiga. Aí, se todas as autoridades, se os políticos não fossem corruptos, honestos, eu estaria dando um bom exemplo para o Brasil. Não havia tanto ladrões. Por isso que a autoridade tem que mostrar, estar ali e cumprir o seu mandato. Se é pai, se é professor, se é político, se é doutor, se é magistrado. E assim, com sinceridade, sabedoria, no momento de tolerar, tolera, mas no momento de agir com sua autoridade para castigar, castiga. Toda a autoridade agisse assim, com certeza o mundo seria melhor. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade também. Pois é verdade. Então nós vamos agora ler o nome das pessoas que nós vamos orar, né? Nós vamos orar por irmão Raimundo, irmã Riquinha, irmão Chiquinho, minhas irmãs Rosália e Rogério, os pequenos Odaí e Heitor, João Batista, Raneilson, Maria Feitosa, Cleudeni, pela reforma da nossa igreja. Vamos orar também para que nós tenhamos um ano novo bom, né? Porque a pessoa ouve falar de muita inflação, rumores de guerra por aí afora. Então vamos orar para que esse ano seja um ano de prosperidade, um ano de paz, com muita saúde, seja um ano muito feliz, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Pai. Abençoe, Pai, as autoridades. Que seja um pai de família, uma mãe de família, um professor, um soldado da polícia, um político, um magistrado, um juiz, um médico, louvado seja Deus. Todos eles dando bom testemunho da sua chamada. Uma autoridade, ela tem uma chamada ou dos homens ou de Deus. Né? Não pode ser dos homens ou pode ser de Deus também. Mas a autoridade, ela foi chamada para ajudar a cooperar para um mundo melhor. Um mundo com saúde no corpo, na alma e no espírito. Se a autoridade não agir cooperando, dando bom testemunho para o mundo ser melhor, dando mau testemunho, vai ter o contrário, uma cadeia da perua. De pior a pior. E um pouquinho de fermento, ela chega toda a massa. Lamentavelmente, o mundo hoje vai para pior, porque com exceções, a maioria das autoridades são corruptas. Que é corrupção? É não fazer como manda a palavra. E não faz como manda a palavra, faz o contrário, é corrupto. Todos faz como
palavra é uma pessoa honesta e leal e fiel. A própria palavra é querido preciso. A pessoa é essa relação que é muito. Essas pessoas têm chamada de Deus, mas eles têm um grau de autoridade. Elas têm muito exemplo da sua chamada, da palavra que ela fala, que ela prega, que ela ensina, que ela orienta. As pessoas, meu Pai, as pessoas com saúde do corpo, saúde da prosperidade do corpo, na hora, e salvação no corpo, na hora, isso, porque nós somos uma dicotomia, corpo, alma e espírito. E todos, meu Pai querido, abençoe e proteja minhas crianças. Se tornar para a adolescência, a juventude, a mocidade, os adultos, os anciãos, os idosos, os deficientes. Obrigado, meu Pai, pelas coisas que eu fiz neste momento, tanto no corpo, na alma e no espírito. Todos os tempos, meu Pai querido, abençoe também o namorado, o novo casais da família, o nosso filho, a rua que nós moramos, o bairro, o centro, a cidade, o norte do Brasil, moradores dos continentes americano, europeu, africano, asiático, os que moram em sítios, fazendas, assentamentos, montanhas, serras, nas aldeias, nas favelas, trilhas e vilarejos. Os meninos que moram embaixo de ponte ou viaduto, e em Mossoró, e famílias morando na praça. Naquela praça que é em frente à catedral, tem famílias morando ali. Abençoe, meu Pai. Vai para essas famílias, meu Pai. E os políticos, vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidentes, façam mais casas populares para botar em pura as suas moradias. É querido pensado, eu agradeço pelo perdão e pela salvação através do teu Filho Jesus Cristo, como Salvador de seu mundo, de seu ministério pessoal. E todos tenham mostrado a proteção divina, suas casas protegidas, com anjos do Senhor, anjos poderosos, e o Senhor pode guardar durante o dia e durante a noite, até quando receber a tua mensagem. Adquire, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e abençoe as autoridades para que elas sirvam a palavra, a sua chamada, para que esse mundo cresça e viva como o paraíso. Mas por que isso não aconteceu? Pela autoridade pela mão de mim, ensinando o contrário do que aprendeu. Jesus vem buscar a exceção. E são aqueles que não falaram, não ficaram só na teoria, mas praticaram a palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe a nossa família. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tataravós, tataravós, bisavós, pais e filhos, avós, louvado seja Deus, sobrinhos, primos e parentes, amigos, desconhecidos, abençoa, meu Pai, do povo aqui na terra. Vamos correr para trás de igreja, a sua misericórdia, não se esqueça de mim, da minha família, de tudo que eu e meus irmãos moramos. Em nome de Jesus, todos na paz do Senhor, que é pelo Pai. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, desejando a todos uma boa tarde. Agradecer a Nilton Júnior, que esteve aqui nos assistindo. Deus abençoe toda a sua família. Um bom final de semana. E eu desejando também um Natal muito feliz, né? Um Feliz Natal para todos. E até hoje é sábado, né? Até amanhã, que nós vamos para amanhã gravar na igreja. Hoje também à noite. Hoje vai ter uma festa na nossa igreja do jovem, despedida do último culto do jovem, né? E vai ter cantor, vai ter pregador, né? Então nós estamos lá gravando. E amanhã também, se Deus quiser. Amém.